Hoje vamos de anime de romance. O anime começa com um garoto convidando pessoas para visitar o clube de ciências, onde ele vendia acessórios e flores preservadas. Mas naquele dia ele descobriu quão ruim vendedor ambulante ele era. Teve tanto trabalho e só conseguiu vender 5 de 100. Se ele conseguir vender todo o resto amanhã, mas isso é impossível. Ao voltar para o clube de ciências, foi recebido por uma linda garota, que estava aguardando ansiosamente pela sua chegada. Logo ela perguntou onde é que ele estava. Afinal ele não pode sair e largar sua lojinha sozinha. Ela fala que algumas meninas passaram por ali mais cedo. Por um momento ele acaba se alegrando, mas logo fala que mesmo ele estando ali, ninguém iria comprar nada. Ele só não esperava que elas haviam comprado. Ao todo foram 15 clientes, com um total de 27 peças vendidas. Ele fica feliz, mas acaba travando e desviando seu olhar. Isso porque ele não sabe lidar com garotas bonitas. A garota pergunta do porquê ele precisa vender sem acessórios. Ele quer saber como é que ela sabe disso e ela revela que o Sato Sensei do clube de ciências já havia lhe contado. Bom, ele não consegue resistir ao olhar de uma garota bonita e decidiu confessar tudo pra ela, mas ele tem medo dela tirar sarro da sua cara. Basicamente, seu sonho é um dia abrir sua própria lojinha e vender seus produtos, mas seus pais querem que ele tenha uma renda estável. Daí eles acabaram brigando e eles disseram que caso ele consiga vender sem acessórios no bazar do colégio, mas antes dele terminar foi interrompido pela garota que estava tirando sarro da cara dele. Ela fala que é óbvio que seus pais iriam contra aquele plano infantil e fica chamando ele de bobão, mas ele pergunta do porquê disso. Eles nem se conhecem, ele não deveria estar falando aquilo pra ela. Ela pergunta quantos acessórios faltam para serem vendidos. Ele fala que 68. Então ela diz que dá pra dar um jeito e que é melhor ele se preparar pra vender todos eles, pois amanhã pode deixar tudo com a Inuzaka Hamari, ela mesma. Alguns anos se passaram. Agora eles estavam no ensino médio. A Himari cortou seu cabelo e tá muito popular com as garotas. Aquele bazar ocorreu há 2 anos atrás. No dia seguinte, graças a ela, nosso garoto conseguiu vender todos os acessórios. Hoje em dia ele vende na sua lojinha online, por meio da loja de conveniências da sua família. Afinal, menor de idade ganhando dinheiro sozinho poderia causar problemas. Nosso garoto vive no seu próprio mundinho. Afinal, não existe nada melhor do que trabalhar sozinho. Suas irmãs falam que ele é muito fechado, mas esse é seu jeito, não tem muita coisa pra mudar. Como um criador, é na solidão que ele encontra sua inspiração. Isso até a Himari aparecer agarrando ele pelas costas. Ele fala para ela não abraçá-lo tão de repente enquanto está trabalhando, mas ela não teve outra opção, afinal ela já estava ali faz 1 hora. Ela senta no colo dele e fala que por hoje chega. Ela já havia visto seu olho brilhante, mas ele acabou ficando com vergonha. E a Himari grudenta se jogou nas costas dele. O pensamento comum é que ele deveria ser grato por ter uma linda garota grudenta como ela perto dele o tempo todo. De fato, ela é muito bonita, ele pensa. Bom, ele diz ter lembrado da época do bazar, quando o cabelo dela era muito maior e era mais bonito. Ele se levanta e pede para que ela o solte, mas ela fala que não vai rolar. Aquele é seu lugar especial, apertando bem forte o pescoço dele. Afinal, ela fala que ele é o garoto com o pescoço mais gostoso de apertar em todo o Japão. Alguns anos atrás, nosso guri perguntou do porquê ela havia ajudado ele com as vendas. Basicamente foi porque ela gostaria de abrir uma loja de flores e estava disposta a ajudar nosso guri. Bom, mas na verdade ela só estava de olho na gargantilha que ele estava fazendo. Ela tentou falar com o nosso garoto, mas acabou sendo ignorada. Ela também sabe que ele cuida das flores do jardim todos os dias, e ele havia dado o nome para cada uma das flores, além de ter chorado quando as cortou. Quando ela viu que o bazar não estava indo nada bem, pediu ajuda para seu irmão, mas isso acabou lhe custando muito caro. Então ela fala que nosso guri agora lhe deve um favor. Ele pergunta o que exatamente ela tem em mente, e ela responde falando que quer ficar com seus olhos, e roubou o sanduíche do Natsumi quando ele ficou sem entender nada. Mas ela fala que não é no sentido literal da coisa. Ela apenas adora o brilho nos seus olhos quando ele tá trabalhando em seus acessórios. Então ela fez ele prometer que somente iria mostrar aqueles olhos cheios de amor pra ela. E pra isso ela vai vender todos os seus acessórios, compartilhando esse destino como melhores amigos. A flor em seu pingente representa amizade, cooperação e nunca se separa. Agora voltamos ao tempo atual. A Himari acabou recusando uma agência de talentos. Isso porque ela precisa se esforçar para promover os acessórios do Natsumi. Afinal, eles são melhores amigos. Mas caso ele não abra sua loja até os 30 anos, tudo que vale restar é casar com ele. O Natsumi manda que ela pare com isso. Afinal, foi por causa dessa brincadeira que o irmão dela passou a chamar ele de cunhadinho. Bom, ela fala que o irmão dela gosta muito dele e não vai parar até que o Natsumi se case com outra pessoa. Mas ele fala que antes disso precisa arrumar uma namorada. Pô, a amiga dele fala que ele não vai atrás de uma porque ainda pensa na sua primeira paixão do primário. Ela fala que é legal ser um sonhador, mas ele precisa começar a olhar pras garotas de verdade. O Natsumi diz que se ela não ficasse grudada durante o dia inteiro nele, talvez ele pudesse arrumar uma namorada. Bom, mas ela já teve vários namorados. Cê é louco, não compensa. Essa daí não compensa não. Mas acontece que não deu muito certo. E quando eles terminavam, saiu espalhando por todo o colégio que havia sido culpa do Natsumi. Isso porque quando a Himari estava com seus namoradinhos, ela vivia falando sobre o seu melhor amigo, sem contar que ela não ficava com eles por gostar. Na verdade, era mais um passatempo. O Natsumi pergunta se ela realmente não pretende se casar até que ele abra sua lojinha. E ela fala que sim, mas pode acontecer dela acabar em um casamento arranjado. E
E vai ser com um velho acabado, cheio de mão gordurenta. E ele vai macular o seu corpo. O Natsumi fala que ela é maluca. Ele pergunta se essas coisas de casamento arranjado ainda existem e ela fala que sim, principalmente depois do ensino médio. Ele fala que se isso for o caso, não tem problema em se casar com ela, mas é lógico que ela tava tirando o sarro com a cara dele e caiu na risada. Bom, naquela noite ele recebeu uma encomenda e ao ver o endereço acabou se recordando sobre o passado. A Himari havia lhe dito que namorar é muito chato e que gostaria que todos os caras fossem igual ao nosso guri, mas ela não sabia nada sobre romance e muito menos nosso guri. Daí eles fizeram uma promessa de que caso os dois cheguem aos 30 anos solteiros, eles iriam morar juntos. Só que o Natsumi disse que de jeito nenhum ficaria com ela. Vocês pensam que ela ficou triste? Nada disso, pelo contrário. Aquele havia sido seu primeiro pé na bunda e deixou ela muito feliz. Depois disso, ele foi entregar os lotes de pedido daquela noite. Dia seguinte, no colégio, a Himari estava sendo paquerada por um cara aleatório. Mas ele acabou falando mal do Natsumi, falando que eles dois não combinavam nada. Ela pergunta se isso era da sua conta. O imbecil que não vê o valor do Natsumi não tem direito algum de julgá-lo. Ela se pergunta se poderia haver amizade entre homem e mulher. E ela mesma responde que sim. Senão, não haveria como explicar os sentimentos que ela tem por ele, o desejo de apoiar seus sonhos. Não é como se ela quisesse dormir com ele ou beijá-lo. Se ela quisesse isso, não iria tão longe. Ela pensa, se o Natsumi arrumar uma namorada, ela vai ter que aceitar a relação entre eles dois. Afinal, se separar só porque ele arrumou uma namorada, seria muito triste. Enquanto isso, o Natsumi estava comprando algo, até que ele viu uma linda garota andando pelos corredores. Ele simplesmente travou. Isso porque ele não sabe lidar com garotas bonitas. É meio contraditório, né? Mas ele utiliza as meninas bonitas como referências para seus acessórios. Enquanto ele secava ela de cima para baixo, de baixo para cima, ele percebeu que ela estava usando um acessório, mas ele acabou quebrando. E a garota ficou muito triste e ele se ofereceu para consertá-lo. Isso porque ele sentiu atração pelo seu cabelo escuro. Mas a garota foi ignorante, ele acabou fugindo do local sem olhar para trás. Depois disso, ele falou tudo o que havia acontecido para Himari. E lógico que ela ficou enchendo o saco dele, perguntando se ele iria se confessar para ela. Ele acabou perdendo a paciência e gritando com ela no meio da aula. E levou uma bronca do professor enquanto a maluca estava tirando uma com a cara dele. Depois ela estava tentando consolar nosso garoto, falando que ele deveria ficar feliz porque alguém ainda tem a primeira peça da sua lojinha. Mas ele não se lembra de um dia ter visto aquela garota. Daí o mulherengo do colégio chegou para falar com o Natsumi. Ele não se dá muito bem com a Himari. Afinal, os dois ficam disputando a companhia do Natsumi. Anki escondeu, mas ela mostrou o dedão do meio pra ele. Daí, meu amigo, ele solta essa bomba. Esses dois já namoraram no fundamental. Mas a Himari não gosta de lembrar do passado com ele. Ele fala que não sabe o motivo de tanto desprezo dela. A Himari simplesmente gritou pra todo o colégio ouvir que ele estava namorando com 5 garotas ao mesmo tempo. Bom, resumindo a parada, o garanhão foi até o Natsumi porque aquela garota gostaria que ele consertasse a sua pulseira. E a Himari acabou reconhecendo ela como a garota que o Natsumi gostava no fundamental. Olha aí, que mundo pequeno. Bom, daí ele foi tentar consertar a pulseira, né? E ele percebeu que já estava bem desgastada. Essa menina também não bate bem da bola. Ela começou a ameaçar o Natsumi com sua cara feia. Lógico que a Himari chegou pra proteger seu macho. Afinal, Enochi estava fazendo uma cara assustadora. Até ela mesma se assustou quando se olhou no espelho e caiu pra trás, se esborrachando no chão. A Himari começou a tirar uma com a cara dela, mas foi agarrada pela Enochi. Parece que no passado a Himari pegou seu chaveiro e seus brinquedos favoritos. Pô, as duas começaram a brigar do nada. E a Himari começou a apertar os bustos dela. Depois de muita briga e confusão, finalmente as coisas se acalmaram e o Natsumi consertou seus acessórios. Mas vocês sabem que quando ele tá trabalhando, ele fica completamente focado naquilo, né? Então a Himari aproveitou a situação para tirar uma com a cara dele também. Depois disso, todo mundo foi pra casa. O Natsumi foi andando, enquanto a Himari e a Enochi foram pro ponto de ônibus. Daí a Enochi pergunta se a Himari já havia recebido uma declaração de amor de alguém que ela nunca havia visto. Sua mãe sempre lhe dizia que só uma pessoa de bom coração era capaz de criar coisas que tocam no coração de outra pessoa. Ela não fazia ideia de quem seria essa pessoa, mas sabia que ela estava por perto. Basicamente, era o Natsumi. A Himari finalmente percebeu o quão arrogante ela era, achando que somente ela sabia reconhecer o valor do Natsumi. E a ideia da sua amizade estar acima de tudo era apenas um mero desejo seu. Parece que essas duas aí vai disputar o nosso guri. O episódio 2 começa com o protagonista pensando há quanto tempo ele não falava com a garota fora a Himari. A irmã dele finalmente havia acordado, muito cansada pois havia trabalhado durante toda a noite. Mas nosso garoto também parece estar bem desanimado. Isso porque ele não é muito bom em lidar com mudanças. Pô, mas ele fica o dia inteiro sentado fazendo acessórios. Ela quer saber que tipo de mudança
mudança tem no seu mundinho fechado. Daí ele falou sobre a menina que pediu para que ele consertasse sua pulseira. Bom, ela fala que pode ser uma experiência boa, afinal tudo que ele faz se baseia na imagem da Himari. Ultimamente seus acessórios andam sem criatividade, tudo igual, tudo semelhante. Todos parecem com a mesma vibe, parece até um jardim congelado no tempo. Ela fala que falta um pouco de romance, ou talvez o desespero de um coração partido, mas ele fala que as vendas estão indo muito bem. Mas isso não é verdade não. Ele deve se lembrar do acordo que fizeram. Se ele não abrir sua própria loja até os 30 anos, vai assumir a lojinha da família. Ou ele pode se casar com a Himari rodada. Aí ele paga a aposentadoria da irmã, porque já vai ter uma garota bonita e atenciosa ao seu lado. No fim, ela tem toda a razão. Poucos clientes voltam para comprar sua mercadoria. Afinal, ele sempre considerou seus acessórios uma peça única. Mas isso não passa de desculpinha fajuda. Enquanto isso, no corredor, a Inoue estava conversando com o garanhão do colégio. Ele quer saber como havia sido sua conversa com o Natsumi. Ela fala que não aconteceu nada demais. Bom, então ele pergunta se ela ao menos perguntou pra ele. Afinal, ele é seu escudo nessa aventura romântica. Só que a Inoue nunca havia pedido sua ajuda. Daí a Himari apareceu, mas vocês sabem que ela não se dá muito bem com Makishima. E logo os dois começaram a discutir. Mas uma dupla de garota apareceu chamando Makishima pra ver suas rebatidas. Essa daí são as calouras do grupo de tênis que ele tava tentando chegar junto. Rapidinho ele foi pra não perder o embalo. Agora a Himari fala pra Inoue que teve uma grande ideia. Isso aí tá cheirando a problema ruim. O Natsumi tava no jardim regando as flores do colégio, até que a Himari apareceu estragando sua paz. Hoje ele não vai trabalhar e vai embora assim que terminar de regar as flores. A Himari propõe ajudar ele. Ela percebeu que seu amigo estava perdido em pensamentos durante a aula. Ele conta que para sua próxima peça ele vai precisar de algumas mudanças, usando o conceito paixão, romance e coração partido. Ela começa a rir da cara dele perguntando se ele tá se interessando por um romance. Ele conta as ideias da sua irmã e a Himari concorda com tudo que ela disse. Afinal, o público-alvo deles são meninas, e meninas adoram romance meloso. O Natsumi pergunta se não é ela que fala que não entende desse tipo de coisa. De fato, ela não entende, mas os garotos estão sempre atrás dela. Daí ele pergunta o que é o amor. A Himari fala que é beijar na boca e fazer coisas apetitosas. Pô, mas isso daí é só desejo carnal. Moleca rodada não gosta de gente assim. A Himari fala que a atração carnal talvez seja um receptor para uma atração romântica. Ela até pergunta o que deixa o Natsumi excitado. Será os melões enormes? Ou talvez um cabelo preto com manchas vermelhas? Ela até pergunta se ele tá querendo beijar em noite. Pô, mas essa menina é maluca, cara. Ela pensou que seria mais fácil imaginando um modelo em mente. Não é como se ela estivesse testando sua compatibilidade. Mas o Natsumi nunca olhou pra uma garota com vontade de beijar. O garoto é puro. A Himari pergunta se ele tá querendo tentar, mas ele recusa. Ele não é galinha pra sair beijando qualquer uma por aí que se oferece. Mas a Himari fala que nenhum deles conseguiu imaginar o que é querer beijar alguém. Ela quer experimentar pra saber qual é a sensação. Ou seja, ela quer porque quer beijar o Natsumi. Todavia, isso não é motivo pra beijar uma amiga, né? Mas a Himari atacante puxou ele pelo braço e perguntou qual a diferença em ficar de mão dadas e beijar na boca. Mas falando isso, parece que o Natsumi é um nerd triste que só em ficar de mão dadas com a garota. Aí ela começou a atiçar o garotão. Dedinho na boca, beicinho pra cima. O Prota pensou que era uma brincadeira, mas ela tá com as bochechas coradas e seus olhos brilhando. Ela puxou sua gravata. Os dois estavam prestes a se beijar, ela é muito linda. O Natsumi se entregou. Do nada ela começou a rir, provocou pra nada. Eu virava as costas e ia embora, nunca mais falava com ela. Mas como um pedido de desculpas, ela pede pra que o Natsumi deixe o sábado à tarde livre, só pra ela. O que vai acontecer é segredo. E finalmente chegou o sábado, o irmão da Himari tava com saudade do seu cunhadinho. Assunto vai, assunto vem, o garotão fala que o Natsumi tem muito talento como fabricante. E sempre que ele quiser, pode ir trabalhar na sua casa. Beleza, o irmão da Himari deixou o Natsumi no shopping. Enquanto isso, ele foi até o escritório descer a mão nos inúteis da gerência. Mas bem que ele queria sair com o Natsumi. Essa daí é a vida cansada de um trabalhador. A Himari já estava lá e começou a meter a lenha no estilo do Natsumi. Uma garota linda e fofa e fashion está aqui esperando por você. De fato, a Himari ficou muito fofa com essa roupa. O Natsumi fala que o irmão dela estava com tanta pressa que não deu tempo dele se arrumar direito. Bom, mas a Himari fala que hoje eles têm um convidado especial, então ele deveria vir ao menos arrumado. A Inoue tava por lá. Aí vem coisa, viu? Eles foram até o café, mas o clima tava estranho. Outro dia o clima tava mais descontraído. A Himari pergunta qual vai ser o próximo produto do Natsumi. Bom, ele ainda não pensou nisso, mas a Himari fala que não pode continuar assim, ele precisa de coisas novas. A Inoue concordou em ser modelo temporária dele. Uai, mas essa doida contou que o Natsumi faz os acessórios. Mas ela nem precisou, a Inoue já havia percebido sozinha. Ela também perguntou como ela poderia agradecer por ele ter consertado sua pulseira. Então tá aí, né? Uma mão lava a outra. Pô, mas o Natsumi pensa que já é difícil trabalhar com a Himari. Imagina agora com duas beldades. Além disso, né? É muito repentino. A Himari fala que mudar de modelo é exatamente a inspiração que o Natsumi precisa. Eles podem tirar foto da Inoue na confeitaria. O próximo feriado vai ser tranquilo de clientes. A Inoue, coitada, toda tímida, foi ligar pra mãe pra pedir permissão. O Natsumi fala que a Himari tá forçando muita barra. Mas ela fala que a Inoue é tão tímida quanto o Natsumi. E se não der uma forcinha, a fila não vai andar. Como assim, maluco? É segredo. A cena muda pra lojinha de acessórios, onde o humor do Natsumi havia mudado completamente. Quando ele fica assim, não pense mais nada. A Himari grita pra ele não esquecer da Inoue.
Inoite. Depois eles começaram a experimentar os acessórios na Inoite. Ela é muito bonita, combina com tudo. A Inoite pergunta o que ele tava fazendo. O Natsumi responde que estão vendo as cores quentes que combinem com ela. Ela acha tudo isso esquisito. E a Himari fala que realmente o Natsumi é muito esquisito. Tão esquisito ao ponto de falar sozinho em uma loja de acessórios. O Natsumi ficou envergonhado, mas isso fez a Inoite sorrir. Bom, a Himari fala que a pele da Inoite é linda. E seria bom se eles levantassem seu cabelo. O Natsumi tem fetiche em nuca. Bom, ela concordou em colocar um colar. Ele fez rapidinho pra Himari não ficar fazendo piadinha. Mas a Inoite ficou toda vermelha. Parece que o plano da Himari surgiu efeito. Mano, eu não gosto dessa menina. Ela falou com toda a boca que o estilo da Inoite é sexy. A Inoite pegou ela pelo pescoço igual a galinha. Beleza, já pegaram os acessórios o suficiente. Agora eles irão testar algumas flores e depois criar um novo produto. A Inoite viu uma árvore florida e ficou apaixonada. Ela fala que é como daquela vez, mas o Natsumi não se lembra e ela acabou ficando triste. Graças a Deus, a Himari saiu pra comprar sorvete. Ela decidiu apoiar o amor desses dois. Ela sempre soube que só ficaria com o Natsumi até que alguém aparecesse. Enquanto isso, a Inoite estava pedindo desculpas ao Natsumi. Por conta de mais cedo, ela fala que aquilo foi culpa da Himari. Ele pergunta se elas são amigas desde o primário. Ela fala que não, mas ia sempre com a mãe dela levar bolo na casa dela. Naquela época, a Himari era muito quieta e sempre tava no canto lendo. E a mãe da Himari pediu pra Inoite ser amiga dela. O Natsumi nunca iria imaginar isso. Daí, né, ele pergunta que tipo de flores ela gosta. Ela gosta das grandes, de fato combina muito com ela. Ela fala que ela é tão linda que nem uma flor grande ofuscaria seu volume. Rapaz, ela ficou corada, já tô chipando. A outra é rodada, eu não gosto de mulher rodada. Eu já disse que não gosto de mulher rodada. Bom, então, Natsumi escolheu tulipas. Ela representa amor e consideração. Elas mudam dependendo como florescem. Pô, mas ele tava sendo muito esquisito e acabou pedindo desculpa. Mas a Inoite pergunta do porquê. Bom, ele nunca gostou de futebol, nem beisebol e nem tem amigos. Já disseram várias vezes que ele é um cara chato pra burro. A Inoite agarra ele pela blusa e pergunta do porquê ele gosta de flores. Ele pergunta se ela realmente quer saber e ela fala que sim. Rainha da noite. Ela floresce por apenas uma noite, mas seu aroma é tão cativante que os floristas não conseguem não plantar. No ensino fundamental, ele foi com a família até um jardim botânico e acabou se perdendo lá dentro. Uma garota também havia se perdido. Ele procurou seus pais com ela e, usando sua mesada, ele comprou uma flor pra ela. Ela levou pra casa como lembrança dele e falou que iria usar todos os dias. Foi aí que começou o interesse dele pela floricultura. Eles sonham de reencontrar aquela garota, mas a Inoite começou a falar com detalhes sobre aquela flor e sobre aquele dia, e como ela odiava a cor do seu cabelo. Mas depois daquele dia ela deixou de odiar. Aquela garota era a própria Inoite, e a flor que ele havia lhe dado de presente representa beleza, delicadeza e um novo amor. Depois eles trocaram contato, mas a Himari já havia ido embora. Ela estava chateada. Ela adora os dois e sabe que eles irão ser muito felizes juntos. Como ela não ficaria animada com isso? Mas ela nunca havia visto os olhos do Natsumi brilhar daquela maneira. Naquele momento ele parecia estar tão distante que ela não conseguiu voltar, mas ela não sabe por quê. E tomara que continue assim. Eu odeio mulher rodada. Se o Natsumi ficar com ela, eu vou bater na casa do autor. Cara, a Himari ficou insuportável. Mano, que mina chata, cara. Agora que a Inoite entrou pro grupo como modelo do Natsumi, a Himari começou a querer atenção a todo momento. Ela faz de tudo e isso ficou insuportável. Sem falar nos papinhos dela de beijo e pegaço, que ela fica falando todo momento. Literalmente, ela tá se jogando pra cima do Natsumi. Mas simbora ver esse terceiro episódio. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí. Porque a guerra pra conquistar o protagonista começou. O episódio 3 começa com o Natsumi detonado. O coitado não conseguiu dormir direito nos últimos 2 dias. Ele nunca imaginou que sua primeira paixão seria a Inoite. Ele vem tentando falar isso pra Himari, mas ela lê as mensagens e não responde, deixando o coitado no vácuo. Falando nela, ela aparece dando bom dia ali. O Natsumi aproveita pra perguntar o que aconteceu com ela no sábado, mas ela tá estranha, ela tá muito distante do nosso guri, sem falar no seu jeito de agir. Além do mais, ela tá ignorando as perguntas que o Natsumi tá fazendo. Ele tenta se aproximar enquanto pergunta se alguma coisa havia acontecido. Pô, ela fala que não tem ideia do que ele tá falando, enquanto se afasta do garotão. Ela tá esquisito. O Natsumi pergunta se ele fez alguma coisa de errado. Ela fala que não é nada disso, apenas está no clima de ficar a 3 metros de distância do Natsumi. Tipo, nada a ver, desculpe a Michuruca. Aí ela aparece aí noite, dando bom dia pro nosso guri. Ela é tão linda que ele travou. Ela pega na sua camisa e fala bom dia de novo. Dessa vez ele respondeu e ela ficou toda bobinha. O Natsumi tava meio perdido, então ela pergunta se alguma coisa havia acontecido. Ele aponta pra Himari, que tava ao longe, observando eles de canto. Pô, a noite fala que vai resolver isso rapidinho, oferecendo uns biscoitinhos pra Himari. Assim que ela caiu na armadilha, foi pega pela cabeça. Indo pra sala de aula, as duas estavam discutindo como sempre. É bem difícil entender a relação dessas duas. A noite toda fofinha oferecia uns cookies que ela mesma fez pro Natsumi. Ela até desenhou uns rostinhos usando leite e chocolate em pó. Essa é particularmente a coisa que ela mais sabe fazer. Logicamente que ele aceitou, né? Dito isso, ela foi pra sala de aula. Linda, linda, quebrando tudo. A Himari fala que o Natsumi tá caidinho pela Inoite. Ela até chama ele de Yuku, né? Ela até chama ele pelo diminutivo. A Inoite tá muito chonada nele. Ela pergunta se ela tava atrapalhando os pombinhos. Ela acha melhor deixar os dois sozinhos
negocinho depois da aula. Pô, Natsumi fala que eles não estão namorando nem nada do tipo, mas ela foi seu primeiro amor. Por força do hábito, a Himari se joga pra cima do Natsumi, e quando ela tentou fugir, foi impedida pelo mesmo. Agora ele entendeu do porquê ela foi embora sem avisar no sábado, sem falar no seu jeito estranho de agir, falando da Inoue e criando armações estranhas. E tem aquilo de praticar beijo. Todavia ele ficou surpreso com a reação da Himari, que tava toda coradinha, semelhante a um comercial de pizza. Ela é uma massa fina e crocante, recheada com queijo. De qualquer forma, ele fala que não tem nada a ver com a Inoue. De fato, ela foi seu primeiro amor, mas pra ela isso não deve ter sido nada, e seria um incômodo perguntar isso pra ela. A Himari fala que ele é muito besta, e dá um suquinho pra ele e manda que ele esfria a cabeça enquanto vai embora. Mas o Natsumi não consegue parar de pensar naquela reação dela. Ele não vai admitir, mas achou ela muito fofa naquele momento. Tempo mais tarde, o Natsumi estava ensinando a Inoue como tirar a coloração das flores, preservando sua beleza. Depois de brancos, o próximo passo é tingi-las. Essa parte é muito chata, mas é essencial para que elas durem como acessórios. A Himari tava ali querendo empurrar o Natsumi, então ele deixou a Inoue tomar conta desse serviço, segurando a Himari para que ela não faça nada sem noção. Ela fala que nosso guri tá muito diferente. Quando eles estavam sozinhos, a Himari provocava ele e ele partia pra cima dela. O Natsumi pede para que ela pare de falar essas coisas como se fosse verdade. Afinal, a Inoue estava presente na sala e pode pensar coisa errada. Pô, a Himari então pergunta se ela não estivesse ali, faria novamente aquela parada de tentar beijá-la. O Natsumi fica irritado e pergunta o que ela estava tentando fazer com isso. A mesma começou a rir. A Himari tá insuportável, cara. Ela disse que o Natsumi havia dito que não era estranho. Todavia, ela tá tentando distorcer as coisas. Eu lembro muito bem que ele havia dito que era muito estranho ela pedir para que eles tentassem se beijar. Mas o que ela realmente queria era tirar a Inoue da sala, e ela conseguiu. Ela ficou rindo da situação, e o tanto que a barriga dela começou a doer. Aí ela pediu pro Natsumi ajudar ela a se levantar da mesa, mas ela aproveitou dessa chance para fazer ele se jogar pra cima dela. Ela pergunta se ele quer fazer. De qualquer modo, a Inoue já pensa que eles já se beijaram antes, e fazer isso agora não vai mudar nada. Pra ela não tem problema, afinal eles terão que fazer isso de qualquer maneira, assim que eles fizerem 30 anos. O Natsumi pensou que isso fosse uma brincadeira, mas ela nunca havia brincado dessa maneira com mais ninguém. Afinal, já que ele vai fazer um acessório sobre amor, ele deveria experimentar isso com ela. O Natsumi ficou pensativo. Só havia eles dois naquela sala. Basta ele atacar. Todavia, eles são amigos, e se ele fizer isso, vai ser uma amizade colorida. E a Himari significa muito mais do que isso pra ele. Todavia, ele caiu na tentação da carne e foi pro beijo. Mas foi aí que ele percebeu que ela tava gravando tudo. Ela fez tudo isso pra provocar a Inoue usando a gravação. O Natsumi fala que tá tudo bem, mas ela não deveria fazer isso com a Inoue. E pensar que ele estava prestes a tropeçar e meter-lhe um beijo nela. Pô, a Himari começou a resmungar, falando que ela já havia dito que ele pode beijar ela. Chamou ele de bobão, covarde, inútil, nerd da flor. A garota é insuportável. E simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando nosso guri isolado no colégio. Tempo depois, ele foi pegar um suco, e seu amigo Garanhão apareceu, falando que ele anda muito popular com as garotas. Tá vendo essa daí do lado dele? É uma ficante. Bom, já no pátio molhando as flores, ele pergunta pro Natsumi como foi o encontro com a Inoue, e se ela havia se declarado pra ele. Ele também fala que ela é um banquete especial de 5 estrelas. Até trouxe biscoitinho caseiro pro nosso guri. O Natsumi fala que ele não deveria falar desse jeito com a amiga de infância dele. Parece até que ela é uma comida. Além disso, não foi a Inoue que não conseguiu esquecer seu amor de infância. Pô, finalmente ela encontrou seu príncipe encantado. Todavia, ele é um incompetente. Bom, mas o Natsumi pede pra que ele não fique se envolvendo nesse assunto da Inoue. Já basta a Himari que tá agindo de forma completamente esquisita. Daí ele pergunta, como assim? Que forma esquisita é essa? Aí o Natsumi contou tudo o que estava acontecendo, e o garoto aqui já percebeu o que realmente estava acontecendo. Tempo depois, vemos a Inoue apaixonada pelas flores do Natsumi. Como sempre, a Himari estava ali segurando vela. Ela fala que os pombinhos já se acostumaram a ficarem juntos. Pela reação, a Inoue gostou muito desse comentário. Bom, por hoje o Natsumi pede que a Inoue utilize isso para acharem um tema para a próxima sessão de fotos. Ela concorda e eles começam a tirar as fotos. A Himari, se sentindo solitária, começou os comentários desnecessários. Nada se encaixa direito. Todas as fotos parecem com a da Himari. Isso deve ser o jardim congelado parado no tempo que minha irmã havia dito. O nosso guri quer algo único, algo especialmente da Inoue. Foi aí que ele notou a pulseira no braço dela e pediu para tirar uma foto da Inoue como se ela fosse a rainha do norte. Mas logo ele mudou de ideia. Ele fala que vai pensar mais sobre isso em casa. A Himari fala que se chove não molha, tá ficando irritante. Ela manda que o Natsumi continue tirando as fotos. Ela vai até o ouvido da Inoue e sussurra algo, deixando ela com expressão bela, seus olhos arregalados, como se ela quisesse agarrar algo, como se um antigo sonho estivesse próximo a se tornar realidade, mas também o medo dele escapar. Mas a Inoue ficou meio estranha. Parece que a Himari falou alguma mentira e deixou a Inoue furiosa. Ela amassou a cadeira nas costas dela. Rapaz, a menina é bruta, essas que é boa. Na volta pra casa, o Natsumi perguntou o que a Himari havia dito naquela hora, mas como você deve saber, ela não revelou. Dito isso, o Natsumi está pensando em editar aquela foto da Inoue pra usar como post de divulgação. Daí a Himari pergunta se ele faz um acessório de amor pra ela, pra quando ela se apaixonar algum dia. Por um momento, o Natsumi quis tirar uma foto da Himari, mas não podia falar isso pra ela, nem o fato dele querer ela pra si. Esse não é o sentimento que ele deveria ter por uma amiga.
amiga. Essa gargantilha representa seu relacionamento de 2 anos atrás. Na época, ele jurou manter sua amizade para todo sempre. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Então ele fala que não pode fazer isso pra ela, afinal eles são melhores amigos. Basicamente, ela levou um fora. Naquela noite, ela ficou muito pensativa. Era pra ser só uma brincadeira, mas ela não sabe como falar isso pra um amigo que ela nunca tentou cruzar essa linha. Mas pra Himari, ele já é mais do que um amigo. Ela viu o amor na expressão do seu rosto. Ela queria ver aquela expressão bem de perto. Aqueles olhos, 2 esferas ardentes transbordando de paixão. Ela queria que fosse pra ela. Todavia, ela foi impedida pela própria amizade que ela construiu. Ela sempre usou isso pra fugir dos seus sentimentos, mas agora ela perdeu. E por isso ela tem que manter esse papel, pra não acabar perdendo ainda mais. Alguns dias depois, todos estavam reunidos para comemorar o lançamento do novo acessório do Natsumi. Esse daí é o novo acessório dele, um enfeite de cabelo feito com uma tulipa em plena floração. O acessório ficou realmente muito lindo. A Inoue seria a primeira a pegá-la na mão. Todavia, Himari acabou quebrando o clima do momento com seus ciúmes e começou a falar e falar e falar e falar sem parar. O garanhão já havia notado o que estava acontecendo ali. Faça da cara dele a minha cara enquanto assistir esse episódio. Daí ele manda que o Natsumi coloque o acessório no cabelo da Inoue. Ela permite e ele o faz. Ele arrumou seu cabelo atrás da orelha e arrumou o acessório em seu cabelo. Mano, o clima ficou muito romântico, cara. Pensa no casal que vai dar certo. Tempo depois, a Himari saiu para comprar alguma coisa e o amigo do Natsumi sugeriu que a Inoue fosse o modelo principal dele. Julgando pela qualidade da foto e do produto, eles formam uma dupla perfeita e a Inoue aceitou isso. Mas sempre tem alguém para atrapalhar e esse alguém foi a Himari. Ela recusou de todos os modos possíveis essa ideia, mas logo começou a gaguejar com as perguntas feitas pelo amigo do Natsumi. Ele pergunta do porquê ela tá tão preocupada com isso. No fim, ela resolveu perguntar pro próprio Natsumi o que ele achava disso. Ele disse que seria uma excelente ideia, afinal agora ela só fica falando de amor e beijar e melosidade. Isso já tá ficando muito chato. Todavia, o Natsumi pensa que a verdade é se ela continuar assim, ele vai acabar se apaixonando por ela. Rapaz, ela ficou irritada. Ela começou a procurar um iogurte na mochila, mas ela havia dado pro Natsumi lá no colégio. Então, ela simplesmente jogou água na cabeça dele. Todo mundo ficou perplexo, quando do nada ela falou que queria cortar o laço de amizade com ele. Tipo, cara, essa garota é insuportável. Dito isso, a Himari vai ficar na friend zone e a Inoue vai namorar com o Natsumi. O episódio 4 começa com o nosso garoto mandando mensagem pra Himari, mas ela não tá respondendo, tá deixando ele no vácuo. Pelo que deu a entender, ela não gostou da ideia da Inoue ser a modelo principal. O Natsumi não sabe porquê, mas isso começou a deixá-lo irritado. Na hora do intervalo, os dois estavam evitando o contato visual. Briguinha de adolescente. Os olhos dos dois acabaram se encontrando e ela abriu um sorrisão. Perdeu a amizade dessa fofura aqui e agora não consegue parar de pensar em mim, né? Ele pensa que ela tá pensando nisso. De fato, ela é muito fofa. Mas quer saber, toma lá da cá. Se é isso que ela quer, o Natsumi vai jogar o joguinho dela. Puxou uns Cheetos apimentados da mochila e começou a pirraçar ela, falando que sabores picantes combinam bastante com iogurte. Ele queria alguém pra comer junto dele e a Himari tava mordendo os beiços. O Natsumi decidiu quebrar o gelo primeiro. Ele pergunta do porquê ela tava tão incomodada e foi ignorado. Ele fala que tá tudo bem, afinal a ideia deles abrirem a lojinha havia acabado junto com a amizade deles. A Himari encheu os olhos de lágrima e deitou na mesa. O pessoal da sala começou a meter o louco pra cima do Natsumi. Ele não tem coração, como ousa fazer isso com a garota? Mal sabem eles que essa menina é um capeta. Ele recebeu uma mensagem no celular e era um e-mail da Himari. Era um agradecimento por ela ter se juntado a uma agência. E parece que ela vai se mudar pra Tóquio no final de maio. Eu chuto que ela forjou essa mensagem pra fazer o Natsumi se arrepender e pedir desculpas. Parece que deu certo porque ele ficou desesperado, enquanto a Himari tava soltando uma risada. Ela saiu correndo e o Natsumi foi atrás, mas ele acabou perdendo ela de vista e encontrou com a Inoue no corredor. A Himari havia enviado uma mensagem pra ela há pouco tempo atrás, falando que iria pra Tóquio e ela poderia se divertir com o Natsumi o quanto ela quisesse. A Inoue pede desculpas, afinal isso tudo aconteceu porque ela aceitou ser modelo principal. Pô, mas não é culpa sua não, meu anjo. Essa louca que não sabe o que quer. Eles devem encontrá-la e tirar essa história limpa o mais rápido possível. Dito isso, eles fizeram uma armadilha pra pegar bicho do mato, usando biscoito caseiro, bebida láctea fermentada. Agora é só esperar a Himari, espécie em extinção, aparecer e morder a isca. Ela gritou perguntando se eles podem atrair ela tão facilmente usando doces. Mano, a menina tava em cima do telhado. Que loucura é essa, cara? Ela saltou igual um Power Ranger. Ei, para daí, sua ladra. Eu sabia que você iria aparecer. O Natsumi tenta falar com ela, todavia ela fala que não tem nada pra conversar. Ele a chama de mentirosa e fala que tudo que ela tá fazendo é pra chamar atenção. Ela grita falando que não quer sua atenção e sai correndo. Depois de muito correr, eles finalmente haviam ficado cansados. O Natsumi pergunta do porquê ela tá tão brava e se é por causa da Inoue e se é a nova modelo. A resposta foi um tapa na cara. Não é culpa da Inoue, é culpa dele. E por isso que a Himari tá tão irritada assim. Mas
Mas tipo, como assim? É justo ela derramar um suco nele, dar um tapa na cara dele e fazer toda a turma pensar que ele é um babaca. E agora ela fala que vai pra Tóquio. Ao menos ela deveria ter falado com ele primeiro. Ou será que ele significa tão pouco pra ela? Todo esse tempo ele foi apenas um brinquedo que ela provocava pra se divertir. E manda que ela não fique calada e fale alguma coisa. Pô, o clima tava pesado entre os dois e eles começaram a se empurrar. Sem querer, o Natsumi acaba encostando o dedo na gargantilha dela e a quebrando. Ele pede desculpas, mas agora tanto faz. Ele era apenas alguém que ela poderia dar ordens. Alguém que faz acessórios pra ela. Todavia ele pegou pesado com essas palavras e ela começou a chorar de verdade. Ela pensa o mesmo sobre ele. Ele apenas a vê como um ajudante. Se não fosse isso, ele não iria precisar da Inoue como sua modelo principal. Ela ficou chateada porque ele deu a outra mulher o direito de usar os seus acessórios. Um papel que ele havia prometido que seria somente dela. Ele gosta da Inoue, por isso quer que ela seja sua número 1. Ela entende e sabe como o amor funciona. Ela torce para que os dois sejam felizes, mas não tem como ela ficar feliz sendo a segunda opção. Ela arremessou a gargantilha e falou que iria embora para um lugar onde tem gente que realmente precisa dela. Naquela tarde, o Natsumi estava meio para baixo. Seu amigo apareceu, mas ele pediu que ele fosse embora. Todavia, um amigo é para essas horas. E também a Inoue havia pedido para ver como ele estava. O Natsumi então pergunta do porquê ele deu a ideia de colocar a Inoue como modelo principal. Ele fala que essa era a única forma da Inoue ter uma chance. O Natsumi sabe que ele torce por ela, mas isso não tem nada a ver com ela ser sua modelo. Todavia, o difícil em um relacionamento não é começar, e sim mantê-lo. Seria uma pena se ele e a Inoue começassem a namorar e ele ficasse desfilando pra cima e pra baixo com a Himari. Em sua defesa, o Natsumi fala que a Himari é sua melhor amiga, mas se é assim, não tem razão pra tanta agonia. Gostar e amar não são diferentes um do outro. Ele sente atração pela Himari e isso é um fato. Caso contrário, não haveria motivo pra ele não namorar a Inoue. O que atrapalha é a culpa dele sentir atraído pela Himari. Basicamente, é hora de deixar de lado o romance e a amizade. O que verdadeiramente importa agora é saber quem é mais importante para ele. Ele admite que toda essa coisa de fazer a Inoue ser a modelo principal era pra acabar com a amizade entre o Natsumi e a Himari. No entanto, a decisão da Himari ir pra Tóquio só mostra que ela conseguiu deixar tudo para trás e seguir em frente. Se ela for embora dessa forma, a Inoue vai se sentir muito culpada. E ele não quer que sua amiga de infância se sinta dessa forma. No fim, o Natsumi fala que o Makishima é um cara gente boa demais. Naquela noite, ele mandou uma mensagem pra Himari, perguntando se ela realmente iria pra Tóquio e ela fala que sim. Ela fala que o motivo é pra enxergar seu próprio valor. Como sempre, ela continua filosófica. O Natsumi entende, afinal, por anos, ele sempre fez seus acessórios sozinho. Ninguém o entendia e ninguém se importava. Mas graças a ela, seus acessórios ganharam vida. Então ele prometeu continuar fazendo isso pela Himari. Se ele deu as costas a essa promessa, é natural que ela vá embora. Ele pergunta se ela realmente não quer desistir dessa ideia. Ele até pode pedir desculpa de joelho pra ela, mas ele sabe que ela é muito teimosa e que ela vai pra Tóquio e vai se tornar muito popular. Não tem jeito e ele aceitou o destino. A vida nem sempre é como queremos. Realizar seu sonho só cabe a você mesmo. Enquanto o Natsumi tava entrando em uma crise existencial, moleque, a maluca da Himari tava se divertindo com toda essa situação. É óbvio que ela não vai embora. Aquele choro falso dela funcionou muito bem, mas só de se lembrar do acessório quebrado, ela começou a socar um gato de pelúcia. Ela vai fazer ele montar um novo pra ela e vai fazer ele dizer: "Não vai, Himari-sama." E assim ele fará tudo o que ela quiser. Primeiro, um evento mensal chamado Dia de Agradecimento a Himari. Segundo, ele vai fazer acessórios de flores só pra ela. E terceiro, um sistema de treinamento de beijos. O negócio já tá saindo da linha, mas ela tem certeza que amanhã ele vai se ajoelhar pra ela. Todavia, o amanhã chegou e o clima tava a mesma coisa. Na aula, o Natsumi sequer tentava olhar pra ela. No intervalo, ele nem apareceu. Ela pensa que ele precisa de um tempo e tá tudo bem. Afinal, ele é muito fofo, então ela o perdoa. Todavia, a tarde caiu e ele foi embora. A Himari pensa que ele vai vir chorando nesse final de semana. Uma semana se passou e nada aconteceu. Ela diz ter entendido. Ele deve ter ficado chateado com aquilo que ela falou sobre Tóquio. Ela decide então dar uma olhada nas suas redes sociais só por precaução. Ela vê uma foto da Inoue junto com um cara que ela pensa que é o Natsumi. Então a Himari desistiu. Parece que ela perdeu espaço. Ela tá pensando que deveria ir mesmo pra Tóquio. Na cozinha, enquanto ela preparava um pão, o irmão dela pergunta o que estava acontecendo. Ele havia notado que ela não falava com o Natsumi há mais de uma semana. Mano, ela falou tudo e o irmão dela ficou muito louco. O cara quase derrubou a casa com um grito que ele deu. Foi rejeitado e ameaçou se mudar pra Tóquio. E quer que ele se humilhe e siga suas ordens. Essa porra é chantagem emocional. Mano, esse cara também não bate bem da bola. Ele pergunta se a Himari vai quebrar sua promessa. Naquele basado fundamental, ela implorou um favor, falando que seria o único na vida. Então, pra vender os 200 acessórios, ele pediu pra Enomoto-san anunciá-los. O coitado foi obrigado a se curvar, lamber seu salto e cantar na sua frente. Mas o motivo por ele ter decidido ajudar foi porque ele havia se apaixonado pelo trabalho do Natsumi. E o acordo entre ele e a Himari é que ela não queria deixar de apoiar o sonho do Natsumi em abrir sua própria lojinha. Todavia, a Himari acabou se apaixonando pelo Natsumi. O irmão então pergunta o que é mais importante pra ela nesse momento: um romance ou ter o Natsumi só pra si?
Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não lhe dará tudo o que você quer. Como funcionário público, ele trabalhou em construções de rodovia. Ele destruiu casa e tomou terra de muita gente. Ouviu mais reclamação do que agradecimento. Mas em 100 anos, essas estradas serão imprescindíveis para a cidade. Depois de sua morte, seu trabalho continuará a ter um propósito. E esse é o tipo de vida que ele deseja para Himari. Abandona as pequenas coisas para conseguir o que será mais importante no final. Ela não entendeu muito bem, mas no dia seguinte ela decidiu conversar com Natsumi. Ela não sabe por onde começar e tava falando muita merda. O Natsumi então decide falar primeiro. Ele tinha algo que queria lhe entregar e era uma carta de desistência escolar. Rapidamente ele pegou porque havia sido a carta errada, mas a Himari já havia lido e perguntou o que era aquilo. O Natsumi abre o jogo e ele tava pensando em deixar o colégio pra ir pra Tóquio junto com a Himari. O Makishima havia dito pra ele decidir o que era mais importante na sua vida. E ele decidiu que era a Himari. Mas pô, se ele começar a morar em Tóquio por conta do trabalho, ele não vai ter tempo pra fazer seus acessórios. Todavia, nosso garotão fala que seus acessórios florais não seria bom o suficiente sem a Himari. Ele pergunta se a Himari estaria disposto a ficar com ele, mesmo depois dele parar de fazer seus acessórios. Lógico que sim. Ela adora assistir vídeo com ele, adora brigar com ele pelos anéis de cebola, adora quando saem juntos de trem pra algum lugar, e adora cada minuto que ela possa rir junto com ele, ela pensa. Todavia, ela apenas fala que não vai mais pra Tóquio. O Natsumi acabou ficando perto demais. Ela se lambuzou toda de iogurte. Ver seu rosto tão de perto lhe dá vontade de meter-lhe um beijo. Mas seu primeiro beijo não pode ser todo lambuzada de iogurte. Ela fala que tá tudo bem e notícia em modelo, desde que ela tenha prioridade. O Natsumi concorda e entrega pra Himari o seu anel, com uma Emonome florescida, uma versão minúscula e um anel exclusivo pra sua melhor amiga. Lógico que ela ficou muito feliz com isso e pulou nas costas do Natsumi. Ela quer que ele coloque seu anel no dedo dela. Começou a fazer birra até que ele colocou. Ela menciona que quando eles tiverem 30 anos e o Natsumi estiver sozinho e sem ninguém, é pra ele escolher ela. Ele aceita isso se ele estiver solteiro até lá. No fim, as coisas voltaram a ser como eram antes. Na saída do banheiro, algumas garotas perguntaram pra Himari se esse cara era o Natsumi, que ela tá sempre andando junto. Enquanto isso, nosso garotão tava agradecendo uma moça que ajudou ele com o anel. Todavia, ele não conseguiu falar pra Himari o significado da tulipa roxa. Se ele fosse rejeitado naquele momento, certeza que iria morrer. Mas talvez um dia ele fale. O episódio termina com ele falando que sua amiga de infância é fofa demais. E isso pode ser um perigo. Com o final desse episódio, quem merece ficar com o nosso garotão? A Himari, amiga de infância, que ajudou nosso guri desde o início? Ou a Inote, que é uma graça e perigosíssima? O Natsumi sempre foi atraído por coisas bonitas. Um arco-íris depois da chuva. Um filme de romance. Todavia, nenhuma dessas coisas chega perto da beleza das flores. Seu sonho é ter uma lojinha e cultivar suas próprias flores. Fazer acessórios florais é a maneira que ele encontrou para cultivar sua paixão. Depois da aula, ele foi o primeiro a sair correndo. Mas a Himari foi mais rápido e já estava atrás da porta esperando por ele, chamando ele para almoçar e pergunta do porquê ele estava com tanta pressa. Talvez seja do porquê ele mal conseguia esperar para ficar perto dela. Coitado do guri. No corredor, ele fala que estava pensando em comer sozinho. Mas antes de terminar de falar, ela meteu um iogurte na boca dele. O silêncio dela fala tudo. A garota mais bonita do mundo veio te ver. Pare de tagalerar e ande logo. Um cara apareceu chamando a Himari pra comer junto com ele. Todavia, ao ver nosso guri, ele ficou emburrado. E pergunta se a Himari ainda tava andando com ele. Ela fala que pode não parecer, mas ele tem um papo legal. O cara chamou ela pra ir até o karaokê. Todavia, ela recusou por causa da mensagem que ele havia mandado ontem pra ela. Bom, ela também tava querendo perguntar algo pro Natsumi. Ele anda evitando ela ultimamente. Ele tenta disfarçar, todavia foi obrigado a contar. Ele fala que existe uma coisa chamada nível. A Himari logo percebeu e disse que ele era muito bonzinho. Ele não deve ligar porque esses caras andam falando sobre ele. Ultimamente andam falando mal dela também. Falaram pro nosso guri que a Himari é coisa demais pra ele. Bom, mas ela fala que ele não precisa se incomodar com isso. Mas ele não pode simplesmente ignorar. E ela tem seus amigos e tudo mais. Ele não quer prejudicar a relação dela. Então a Himari resolveu mostrar a mensagem daquele cara de antes. Ele pediu ela em namoro e falou que gosta muito dela de verdade. Falou até que iria terminar com sua namorada pra ficar com ela. A namorada desse cara também tava mandando mensagem pra ela. Ela pensa que a Himari tava tentando roubar o seu namorado. De qualquer forma, o que ela realmente quer dizer é o seguinte: o Natsumi pode pensar que os extrovertidos, as amizades e os romances são coisas grandiosas e belas. Mas o belo nem sempre significa puro. Ela, em específico, prefere as coisas puras. Por exemplo, a pureza nos olhos do Natsumi quando ele está trabalhando. Então ela pediu para que ele prometa que sempre será seu melhor amigo e que nunca irá se
se apaixonar por ela. Logicamente que ele prometeu. Essa louca tava gravando tudo desde o momento que ele falou que ela era sua melhor amiga. Depois de muita correria, ela decidiu que sempre que algum cara desse em cima dela, ela iria falar que o Natsumi é o seu namorado. Mas o Natsumi não quer ser arrastado pra isso. Então a Himari pegou na mão dele e perguntou se ele gostaria de namorar com ela de verdade. Mas de jeito nenhum. A última coisa que ele quer é namorar com a maluca dessa. Só que 2 anos depois, na primavera do segundo ano, nosso guri acabou se apaixonando pela Himari. Parece que a Himari não vai mais pra Tóquio. E ele perdeu a chance de falar seus sentimentos. O dia tava chuvoso e a Himari finalmente havia chegado no colégio. Pô, Natsumi começou a agir de uma forma estranha. Até a Himari falou que isso era assustador. Pô, ele fala que é o belo sorriso de um cara bonitão. Mas ela não diria que ele é um cara bonitão. Parece que só tava aguentando uma dor de barriga das braba. No corredor, Natsumi percebeu que ela não estava usando seu anel. Ela havia colocado no pescoço. Afinal, usar um anel no colégio seria um pouco exagerado. Pensando assim, é verdade. Ele pergunta se ela não quer que ele troque a gargantilha também. Mas ela não quer, afinal havia sido a primeira peça que ele havia dado pra ela. Isso foi um alívio porque ele imaginou que ela iria dizer: eu não quero mais esse anel. A Himari perguntou se ele estava pensando que ela iria dizer que não queria mais esse anel. Parece que ele não cansa de amá-la. E pergunta se ele estava querendo namorar com ela. Coitado do guri, não tem um dia de paz. Todavia, você nunca deve subestimar uma pessoa que está disposta a largar o próprio futuro por causa de um rabo de saia. Ele pegou a Himari pelo ombro e disse que ela é a única pra ele. E se ela realmente tiver mesmo afim, quer namorar comigo? Logicamente que era uma brincadeira. E ele perguntou se ela tremeu na base. Todavia, a reação dela foi nula. Ainda falta muita experiência pra nosso guri conseguir enganar a Himari. Mano, ela saiu correndo até o banheiro porque não tava aguentando a pressão. A menina quase teve um treco. Pensou que fosse verdade e entrou em pânico. A pressão foi tanta que ela esqueceu de falar que descobriram que a lojinha do Natsumi é dele. E também tem a parada com a Enochi. Ela terminou sua amizade com a Himari. E eu acho bem feito. No corredor, Natsumi foi chamado até a sala dos professores. Ele entregou as provas bimestrais em branco. Não totalmente em branco. Ele respondeu algumas perguntas. Mas estava tão cansado que acabou caindo no sono. A Himari pergunta o que havia acontecido para ele ter ficado tão cansado assim. Bom, isso é porque ele deu 100% de si para terminar o anel da Himari. Mas irão deixar que ele refaça as provas nesse domingo. Como ainda tem tempo até o domingo, a Himari vai ajudar ele com os estudos. Ela aproveitou o momento para mencionar que descobriram que a lojinha é dele. Uai, mas ele fala que não tem problema. Ele já até mostrou seu rosto na rede social. Mas a Himari fala que tem problema sim. Agora vai ter um bando de garoto atrás dele. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Enochi. Alguém pode pedir para ser sua modelo e ele pode concordar igual da última vez. O Natsumi fala que pode ser um pouco repetitivo, mas ele jamais entregaria esse anel a ninguém além dela. Enquanto ela continuar com esse anel, vai ser sua modelo número 1. A coitada ficou tão tímida que deu um tapa na cara dele. Eu acho que ele deu um jeito no pescoço porque estralou. Enquanto eles estavam discutindo, a Enochi estava atrás dele totalmente sombria. O Natsumi então pergunta há quanto tempo ela estava ali. Ela estava ali desde o momento que a Himari gritou sobre um bando de garotas. A coitada pede desculpas e vai embora. O Natsumi percebeu que ela nem estava tentando esconder que estava evitando a Himari. Na aula, a Himari estava formando seu plano. O vazamento era algo mais importante do que as provas. Apesar que ela já sabe quem foi que vazou. E essa pessoa foi o amigo do Natsumi. Ela pergunta do porquê ele fez isso depois de tanto tempo. Mas não é óbvio. É pra ajudar a Enochi a sair vencedora. A Himari se sente muito, mas o Natsumi é seu melhor amigo. Ela gosta da Enochi, mas ainda que ela corte a amizade, não vai abrir mão do nosso guri. Mas a Himari tá um pouco nervosa e se ela ficar tão desesperada por esse amor, vai acabar transparecendo ele. Ele vai ser bem objetivo e claro nesse momento. Se ela realmente queria o Natsumi pra si, deveria tê-lo levado para Tóquio. Ele estava disposto a largar tudo por ela. A Himari não sabe do que ele tá falando. Todavia, em algum momento ela vai saber. Ele pede desculpas, mas sequer pra eles, a Himari chega a ser uma ameaça. Bom, depois da aula, o Natsumi tava indo pra casa da Himari para poder estudar para as provas de recuperação com o irmão dela. Já faz 1 ano desde a última vez que o Natsumi esteve lá. O avô da Himari fez uma faixa que deixou ele muito envergonhado. Recentemente, o velho foi internado. A mãe dele vai passar a noite com o pai enquanto eles estiverem no Japão. Então, hoje vai ser só ela e o Natsumi. Logicamente que nosso guri não caiu nessa. Afinal, o irmão dela tava em casa. E ele só não fez uma festa porque não teve tempo. Ele cabulou o trabalho apenas para ajudar nosso guri nessa prova. Afinal, quando ele está fazendo seus acessórios, é o momento que ele mais brilha. Ele acredita que um dia o seu trabalho vai tornar essa cidade reconhecida pelo mundo todo. E é exatamente por isso que ele não vai permitir que nada atrapalhe. E só existe uma maneira de evitar isso. Fazendo o nosso guri dominar todo o conteúdo do ensino médio. Rapaz, isso aqui é uma tortura. Pelo menos ele não vai precisar estudar pelo resto da vida. O nível de maluquice subiu e ele tá querendo ensinar tudo pro Natsumi, pra que ele consiga entrar na melhor faculdade do Japão. A Himari já meteu o pé, com ele nesse estado até doideção. Eles estudaram até a boquinha da noite. Depois o Natsumi foi tomar um banho quente pra relaxar do estresse. O Natsumi ficou reparando na roupa da Himari, enquanto imaginava qual tipo de acessório ficaria legal nela. Mas ele tava encarando demais. Ele tenta se explicar, mas a Himari
Himari fala que não tem problema. Ele pode olhar à vontade enquanto ela atiça nosso garotão. O banheiro era enorme, até exagerado. A maluca da Himari foi entrando enquanto o nosso guri tava peladão no banho. Ela fala que ele parece uma donzela tímida. Agora foi que deu. Ele pergunta do porquê ela abriu a porta e já foi entrando. Ela fala que ele se esforçou bastante hoje e como recompensa ela quer esfregar suas costas. O Natsumi imagina que ela deve estar provocando ele. E ele não vai cair mais nessa e pediu pra que ela lavasse suas costas. Rapaz, e não é que ela vai fazer mesmo. Mas primeiro ela vai tirar sua roupa pra não molhar ela toda. O Natsumi ficou no banquinho só esperando. Até que ela mandou que ele fechasse seus olhos, enquanto sentia seu corpo sendo massageado. Só que quem tava fazendo isso era o irmão da Himari. Oh, meu Deus. Enquanto ela tava rachando o bico no lado de fora do banheiro. Depois dessa zoeira, os dois estavam conversando na banheira. Até que o irmão da Himari falou que ele ficou feliz deles terem feito as pazes. Depois da briga, ele ficou preocupado sobre a Himari não conseguir pedir desculpas ao Natsumi. É que ela foi muito mimada quando criança. Bom, Natsumi fala que é verdade que eles fizeram as pazes, mas ela não fez nada de errado e quem pediu desculpas foi o próprio Natsumi. Rapaz, ele ficou boladão e mandou que o Natsumi falasse os detalhes. Enquanto a Himari estava no seu quarto imaginando coisinhas, se o irmão dela não tivesse passado naquele momento, ela estaria sozinha com o Natsumi naquele banheiro. O amor consome calorias. Alguém chegou batendo na porta e ele imaginou que fosse o nosso guri. Começou a arrumar a cama pensando que iria acontecer aquilo, mas era apenas o irmão dela que estava querendo ter uma conversinha amigável. Dia seguinte, indo pro colégio, o irmão da Himari fala que eles farão vários simulados até o domingo. A Himari estava ali no canto chorando muito. Depois disso, na frente do colégio, a Enochi apareceu. Ela viu que o Natsumi havia saído de dentro do carro com a Himari. Ele falou que passou a noite na casa dela. Isso só deixou a Enochi muito desconfiada. O Natsumi tenta explicar, né, que ele estava tendo aula com o irmão dela. Caso contrário, ele vai repetir de ano. Sendo assim, ela fala que vai dormir na casa da Himari também. Rapaz, a porteira tá aberta. Agora é só deixar o pau quebrar. Dia seguinte, durante a aula, o Natsumi não consegue parar num quão ruim aquilo vai dar. Sobre a Enochi passar a noite na casa da Himari. A Enochi mandou mensagem perguntando o que ela deveria levar. Ele pergunta se ela realmente vai. E lógico que sim, e a mãe dela já havia dado permissão. Afinal, nosso garoto é um cara muito legal. A Himari começou a mandar mensagens zoando com ele, falando que tem um cara de nota vermelha dando em cima da Enochi durante a aula. Ela sabe disso porque a Enochi também havia mandado mensagem pra ela. Parece que ela tá muito animada pra passar a noite com nossos guri. Aliás, eles têm um problema. Hoje eles não poderão estudar na casa da Himari. Ela havia dito pro seu irmão que a Enochi também iria passar a noite lá. Ele falou algo sobre não deixar o DNA da família Enomoto pisar na casa dele. A Himari começou a zoar o Natsumi com o que aconteceu ontem à noite. Ela pergunta se ele estava esperando que acontecesse a mesma coisa com a Enochi. Isso fez ele dar um berro no meio da aula, fazendo o professor escutar e meter o cacete nele. Afinal, ele estava mexendo no celular durante a aula. Isso logo após eles terem dado permissão para ele refazer as provas. Depois disso, no intervalo, um grupo de garotas se aproximaram do nosso guri. Anteriormente, elas estavam falando com a Himari sobre uma conta na internet. Uma delas pergunta se o Natsumi lembra delas. Eles estudaram na mesma sala no ano passado. E ela pergunta se o Yu de Yu Flow significa você. Aí ele lembrou que a Himari havia mencionado sobre os vazamentos. Então o Natsumi pergunta o que elas queriam. Basicamente, elas querem acessórios. Mas infelizmente, nosso guri tá muito ocupado com as provas de recuperação. Elas ficaram chocadas com isso. Afinal, ele aparentava ser muito inteligente. Foi aí que o Makishima apareceu e espantou as garotas. Enquanto isso, a Enochi foi perguntar diretamente para Himari o que ela deveria levar para casa hoje. O clima entre as duas não estava lá essas coisas. Então a Himari falou que não vai rolar deles estudarem na sua casa hoje à noite. A coitada da Enochi ficou muito triste com isso. Enquanto isso, o Makishima fala que a fama do Natsumi andou se espalhando bastante. Mas a Himari já havia dito que ele foi o responsável por ter espalhado as informações. Ele poderia ao menos se sentir culpado sobre isso. Bom, mas deixando isso de lado, ele pede para que o Makishima ajude ele a convencer a Enochi. Logo após ele ter falado tudo o que aconteceu, o Makishima ficou extremamente empolgado. A Enochi fez uma jogada bastante ousada, mas como seu amigo de infância e conselheiro amoroso, ele ficou muito orgulhoso. O Natsumi pergunta se isso foi ideia dele, mas ele não estava sabendo de nada até agora. Tudo que ele disse foi para que ela fosse pra cima com tudo. Afinal, nosso guri cede muito fácil, e ele também não vê problema nisso. E a garota que ele ama também o ama e eles estarão juntos em uma festa do pijama. Nem ele, quando tinha 5 namoradas, havia pensado nisso. Nosso guri só pode ser um protagonista de alguma comédia romântica, ele fala. O Natsumi manda que ele pare de falar e ajude ele com alguma coisa, mas isso não é problema dele. Afinal, isso é consequência dos seus atos. Ele sabe que nosso guri estava se pegando com a Himari outro dia na sala de ciências. O prota pergunta como ele sabe disso. Poxa, ele não quer contar, mas manda que ele sempre verifique se ele fechou as portas da sala. Coitada da Enochi, é quase como se ela fosse traída. Agora o Natsumi não sabe como conversar com ela. A Himari apareceu perguntando se o grupo de estudo poderia ser na casa dele. Ele pergunta do porquê e de onde aquilo saiu. A Himari até dá, mas com a Enochi não vai rolar. Ou melhor, nenhuma das duas. Ela fala que ele poderia inventar umas desculpas, afinal ela também vai estar lá. A coitadinha
da Inoue estava tão empolgada que ela acabou falando que iria ser na casa do Natsumi. Ela usou seu charme para conseguir a aprovação do nosso guri, que não consegue resistir à mulher bonita. Para completar, depois da aula, ela vai ter uma reunião no conselho estudantil. Ou seja, o Natsumi vai ter que começar sem ela. Depois da aula, ele foi correndo até sua casa. Isso porque o quarto dele tava um lixão que só. Várias horas depois, ele conseguiu deixar tudo limpo, brilhando. Agora tudo que resta é fazer com que sua irmã não veja a Inoue. Logo a campainha tocou e nosso guri foi correndo abrir a porta. Logicamente que era ela destruindo tudo com sua beleza. E ainda tem gente que prefere a Himari. O Natsumi pensa que ela ficou muito linda nessa roupa. Ainda por cima colocou o grampo no cabelo. Hoje não vai ter ninguém em casa, então ela pode ficar à vontade. Tava todo mundo na lojinha da família. Ou seja, até que a Himari apareça, serão apenas eles dois e mais ninguém. Observando o quarto, ela notou que não havia nenhuma flor. Isso porque ele guarda tudo dentro de um local específico para que elas não estraguem. Algumas flores são tóxicas para gato. Ali tem todo tipo de flor, até uma chamada saliva de outono. Seu aroma é um relaxante natural. Ele sempre deixa ela por perto quando está jogando ou estudando. Dito isso, eles vão começar com a revisão. E ele pede para que a Inoue ajude ele com o que ele não sabe. Com certeza ela vai fazer isso. Não é querendo se gabar, mas ela foi a segunda melhor da sua turma. O Natsumi então pergunta quem foi o primeiro. Lógico que foi o Makishima. Beleza, enquanto eles estudavam, o Natsumi pediu para que ela explicasse uma questão, mas ele não estava conseguindo se concentrar com tanto volume na sua frente. Então ele foi buscar um copo de água. Afinal, isso faz um mal danado pro coração. Diferente da Himari, a Inoue faz isso na inocência. Por enquanto, ele estava conseguindo manter a calma, mas estava torcendo para que a Himari chegasse logo. Não que ele consiga manter a calma com as duas juntas. Mano, ficou um climão de vergonha quando ele entrou no quarto. Isso porque a Inoue estava sentindo o cheiro do travesseiro dele. Ela até tentou disfarçar, mas não teve como. Bom, mas o motivo foi por conta da saliva de outono. O aroma dela é muito gostoso. E a cama dele tinha o mesmo cheiro e ela não conseguiu se conter. Bom, Natsumi entendeu o motivo. Provavelmente foi por conta do chá que ele acabou derramando na sua cama. O chá era feito de saliva de outono. A Inoue provou e gostou bastante. Lógico que ela continuou cheirando o travesseiro do nosso guri. Ele acha aquilo meio constrangedor. Ela deitou na cama dele e muito linda disse que gostava do Natsumi. Quando ele ficou sem falar com a Himari, a Inoue havia se declarado pra ele pela primeira vez. Pra poder ir pra Tóquio, ele iria fazer o que fosse necessário com suas flores. Ele não pediu, mas quando percebeu, a Inoue estava ajudando ele. Naquele dia, ela disse que gostava dele há mais de 7 anos. Ele se pergunta o que teria feito se ele não tivesse percebido o que sentia pela Himari. Desde então, a Inoue tem sido mais direta com ele. Sem contar que no dia seguinte que ela foi rejeitada, ela estava agindo naturalmente. Ele decidiu acordar ela porque a Himari já estava prestes a chegar. Mas aí ele acabou sendo agarrado com muita força. É quase como se ela fosse um personagem de comédia romântica. E pra completar, a Himari apareceu junto com a irmã do nosso guri, que não ficou nada contente com aquilo. Afinal, ele tem uma garota como a Himari, mas estava indo atrás de outra garota dentro da sua própria casa. Ele tentou explicar o mal entendido, mas a Inoue não estava soltando ele. O moleque começou a chorar em desespero. Tempo depois, ela finalmente acordou e pediu desculpa pelo mal entendido. Ela não conseguiu resistir e acabou dormindo na cama do nosso guri. A irmã do Natsumi menciona que ela conhece a irmã da Inoue. Isso porque elas foram colegas de turma. Até hoje elas se encontram de vez em quando, principalmente com o irmão da Himari. Dito isso, ela pergunta se a Inoue realmente gostava do seu irmão. A coitada não conseguiu disfarçar. Tão linda, mas com um péssimo gosto para homens. Depois de humilhar nosso guri, ela voltou ao trabalho. O Natsumi pede desculpa por aquilo, mas a Inoue fala que ela é uma boa irmã mais velha, diferente da sua, que nem mesmo avisou que havia voltado no ano novo. Já a Himari ficou muito surpresa. Afinal, eles não ficaram incomodados com a provocação da irmã do Natsumi. Então ele revela que a Inoue já havia se confessado pra ele. E mesmo assim, ele tentou ir pra Tóquio com ela. A Himari então fala que eles estavam agindo naturalmente. O normal seria ter um climão entre eles. Nosso guri então revela que ela já havia se confessado 3 vezes seguidas. Contando com hoje, são 4. E por mais que ele recuse, ela não desiste. No dia seguinte, tudo continuou normalmente. E ela havia levado cookies deliciosos. A Himari então manda que ele não se deixe levar por meros cookies. Por mais que ela seja seu primeiro amor, essa praga não para de berrar. A Inoue foi lá e fechou a boca dela. Lógico que ela ficou muito feliz ao saber que foi o primeiro amor do Natsumi. De fato, isso é verdade, ele fala. Mas ele não sabe o que sente por ela agora. E ele não quer ficar com ela apenas porque ela é bonita. Ela entendeu e vai usar isso da próxima vez. Diferente da Himari, essa daí tem atitude. O Natsumi menciona que hoje pela manhã elas estavam se estranhando bastante. A Inoue tinha esquecido, mas ela cortou seus laços de amizade com a Himari. Isso porque ela havia dito que apoiava eles, mas logo em seguida tentou levar nosso guri pra Tóquio. Mas ela sabe que não deve ficar brava com isso. Alguém disse que ela deve trabalhar duro pra conseguir ser a número 1 sem reclamar. A Himari trabalhou 2 anos pra ser a número 1 do Natsumi, enquanto durante 7 anos ela não fez absolutamente nada. E por isso que ela decidiu que vai ser a número 1 de ambos. Basicamente, ela iria se sentir mal de ficar entre os dois. Ou seja, ela vai ficar com os dois só pra si. Ela pensou bastante sobre isso. A Himari trabalhou duro pra ser a modelo número 1. Então ela vai respeitar que esse é o papel dela. Além disso, ela vai se esforçar pelo nosso guri, ajudando ele nos bastidores.
Ou seja, tudo foi resolvido. Eles concordaram com a Inoue trabalhando nos bastidores com Natsumi. Agora eles são uma nova equipe. Depois disso, a noite caiu e a Himari tava indo pra casa. Ela falou tudo que havia acontecido pro seu irmão e ele perguntou se ela sabe o que acabou de fazer. Ela não tinha como recusar, afinal a Inoue foi muito sincera. Além disso, ela fala que ouviu falar que seu irmão andava se encontrando com a irmã dela. A Sakura, a irmã do Natsumi, havia dito isso. Mas ela não deve se preocupar com ele, mas sim com ela mesma. Afinal, a Himari não apenas confundiu o equilíbrio entre amizade e romance, como também firmou parceria com a pessoa errada para criar acessórios. Primeiro, ela se deixou levar pelas emoções e acabou fazendo o Natsumi refazer as provas. Ela se diz amiga, mas tá só atrapalhando ele. Nesse caso, o que ela deve fazer é parar de mentir pro Natsumi. Ela tem um hábito de preparar uma rota de fuga. E se ela não consertar isso, não vai ficar de igual para igual com o nosso guri. No fim, ela aceitou o desafio e vai dar tudo de si. Só que essa louca meteu o louco, perguntando o que seria considerado uma mentira. O irmão dela ficou louco da vida e meteu o juiz na cabeça dela à força. Dia seguinte, nosso guri fechou a prova com nota máxima. Infelizmente, ele conseguiu sobreviver sem abandonar o ensino médio.